o nosso signo solar é o ponto mais luminoso do mapa. Tá. Então, pensa assim, onde eu tenho o Sol, é onde está o meu signo, onde está a minha essência, onde está alojado o meu herói interior. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no signo de Sagitário, independente do ascendente, independente de todo o resto do mapa, o Sol dela está em Sagitário. Esse herói interior da pessoa será sagitariano. Ele terá que enfrentar a vida de maneira sagitariana. Significa que a pessoa nasça com todas as características daquele signo prontas dentro dela? Não. Então, o Sol fala da nossa nobreza, da nossa luminosidade. Ao longo da vida, esta pessoa irá se desenvolver dentro de características sagitarianas. Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, André, você fala lá do signo de Aquário? Eu sou do signo de Aquário, mas eu não tenho nada a ver com esse signo. Na verdade, não é que não tem nada a ver. Essa pessoa precisa aprender a se desenvolver. A chegar lá. A chegar lá, porque o Sol é isso, é o chegar lá. É como eu tenho que chegar lá. Então, Amandinha, você tem que se desenvolver de maneira canceriana. Não fuja disso. Pode deixar. É uma missão, né? É uma missão. É a proposta. E eu acho que, indo para esse assunto, né, de planetas e luminares, né, eu acho que é legal a gente falar dessa trinca que a gente, numa mesa de bar, sempre pergunta. É o Sol, o Ascendente e a Lua, né? Uhum. Então, falando do Sol e da Lua, o Mantovani já explicou um pouco do que é, né, o Sol. E a gente pode explicar o que é a Lua e o Ascendente pra gente matar essa trinca, e depois a gente se aprofunda nos outros. Tá bom. Sol, essência, meu herói interior, minha consciência, como eu preciso passar pela vida, o que eu preciso desenvolver, qual é a clareza que tem que ficar dentro de mim, meu potencial, minhas características, tudo isso é o Sol. O signo lunar, ou a nossa lua, como popularmente a gente fala, é como eu memorizo e muitas vezes como eu sinto as coisas sem pensar. É aquele sentimento quase impulsivo, instintivo. Então, quando eu falo que eu tenho a lua em Áries, sem dúvida alguma, eu sou uma pessoa impulsiva. Quando eu falo que eu tenho a lua em Libra, eu sou uma pessoa que sou mais diplomático, evito briga. Se eu tenho a lua em Virgem, eu vou tender a racionalizar aquilo que eu estou sentindo. Isso é uma visão muito minha, particular, de anos no consultório. Eu acredito muito que a Lua tem a ver com o nosso signo de vidas passadas. Então, eu acho que fala muito de padrões que a gente traz. Eu percebo muito, assim, que as pessoas vão muito pro lado negro do signo, né? Pode pegar, assim, uma Lua em Aquário, como eu. Pega o que é ruim de Aquário. Uma pessoa que tem a Lua em Virgem, pega o que é ruim de Virgem. Então, você pode pegar, por exemplo, uma pessoa com Sol em Câncer e outra pessoa com Lua em Câncer. A que tem Lua em Câncer, ela vai expressar com muito mais facilidade as características negativas do signo. Então, eu acho que a Lua é um lugar meio perigoso muitas vezes, porque é a memória, é o lugar conhecido, é quando eu ajo sem pensar, e que muitas vezes pode me prejudicar. Agora, também é como eu filtro a minha relação com a mãe. O Sol é a minha relação com o pai. E a Lua fala da relação com a mãe. Eu também vejo, mas isso também é muito particular, Saturno no lugar do pai muitas vezes. Mas na literatura da astrologia você encontra muito mais o Sol, né? Os grandes astrólogos vão falar que o Sol é o pai e a Lua é a mãe. Veja bem, não é o pai nem a mãe físicos. Sim. É como eu filtro, é como eu olho, são as minhas impressões, como é que eu me desenvolvo com aquele pai e com aquela mãe. Muito legal. Essa informação é nova pra mim. Nova pra você? Não Pois sabia. é. E aí você pega, por exemplo, o ascendente. O ascendente é fundamental na nossa vida. Primeiro eu quero desmistificar que nós não mudamos de signo pro ascendente depois dos 30 anos. Gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer um outdoor. Sim. Sempre que a gente puder falar disso aqui no podcast, eu acho bacana. Porque é uma crendice que você nunca vai deixar de ser o seu signo. Você nunca vai deixar de ser aquele Sol.
O que acontece é que aos 27, 28 anos de idade, a gente passa por uma grande crise astrológica, um fenômeno astrológico, que nos dá mais consciência de quem a gente é. Então a gente passa a ter mais consciência de recursos que estão à nossa disposição. E as características do signo ascendente também faz parte dessas ferramentas. Então, o que é o ascendente na nossa vida? Primeiro é como eu me mostro para o mundo. Sabe quando você olha uma pessoa na rua, você vê uma roupa, você gosta ou não gosta? Mas a roupa não diz quem é a pessoa. A roupa fala sobre a pessoa, mas não diz quem é a pessoa. O ascendente é a mesma coisa. E tem uma questão que eu gosto de frisar sempre, Amanda. O nosso mapa, então assim, o Sol é a marca, um modelo de um carro. Tá. Acho que eu já te expliquei isso fora do ar, né? Não. Não? Não. Achei que já tivesse explicado. Não. É que eu uso tanto essa metáfora, já nem sei mais pra quem eu falei ou não. Então a gente vai aprender junto aqui. Vamos lá. Então assim, o Sol é a marca e o modelo do carro que você escolheu. Tá. O ascendente é o combustível desse carro. É a maneira como ele vai se locomover. Então, vamos supor que o seu carro é canceriano. Seu signo é câncer. Então, o seu carro é canceriano. O ascendente é o combustível que faz todo o funcionamento desse carro. Então, por isso que um câncer com ascendente em escorpião vai ser diferente de um canceriano com ascendente em Áries. Tudo vai levando a uma individualização. Então, quando eu falo da astrologia de entretenimento, eu falo do signo solar e coloco todo mundo no mesmo balaio. Sim. Mas quando eu tô falando de astrologia, dessa astrologia de autoconhecimento profunda, eu tenho que buscar o contrário, a individualização daquela pessoa. Então, eu vou olhar o ascendente, eu vou olhar o elemento predominante no seu mapa, vou olhar que casa que está o seu Sol e os outros planetas. Então, o ascendente é como eu me mostro para o mundo, mas também fala um pouco do funcionamento que eu tenho na vida e que ajuda o meu Sol a se desenvolver. Quando a gente descobre isso, fica tudo mais fácil. Porque eu falo, não, eu sou um mix de tudo isso mesmo. Né? Eu sou um mix dessa junção, dessa conversa planetária, dessa conversa entre os signos. E aí é muito bacana, porque quando eu passo a ter conhecimento de quem eu sou, eu passo a aproveitar melhor, inclusive, o meu potencial. Perfeito. E pergunta, se tem ascendente, tem descendente? Tem descendente também. Até usei o meu exemplo agora há pouco, né? O ascendente significa o nosso corpo físico, a nossa casa 1, o eu. Né? Então, além dos signos, o mapa astral tem essa divisão de 12 casas.